Vamos nós, galera, segunda questão do simulado de física. Primeiro simulado, né? Essa questão é muito boa, hein, moçada? Questões aí no simulado que vocês receberam, né? Obviamente ela está adaptada para múltiplas alternativas, né? Mas a questão original traz assim, né? É uma questão aberta com item A e item B, né? De qualquer forma, a resposta que nós vamos chegar é a mesma. E essa questão ela é um clássico, né, do estudo de cinemática, porque trata do famoso tempo de reação, né? O tempo de reação em que alguém vê algo, né, e consegue ali acionar os freios, né, quando está dirigindo, né? Existem muitas questões contextualizando isso, né, sobre a questão de mexer no celular, né, durante a condução de um veículo, ou mesmo quando o condutor vê o sinal ficando amarelo, né, e aí o tempo que leva até ficar vermelho. Enfim, é uma questão boa, né, que exige um raciocínio um pouco mais delicado, mas que também não é tão difícil não, tá? Todo mundo vai entender aqui. Ele fala que o tempo de reação de certo motorista é 0,7 segundos. Então, vamos anotar aqui. Tempo de reação é 0,7 segundos. E os freios podem reduzir a velocidade de seu veículo a uma razão máxima de 5 metros por segundo em cada segundo. Preste atenção. Ele está aí, moçada, me dando a aceleração, né? Preste atenção. Ele está dizendo que os freios podem reduzir a velocidade de seu veículo a razão máxima de 5 metros por segundo a cada segundo. Olha, então vamos lá. Se o freio está reduzindo a velocidade, né? Obviamente, essa aceleração é negativa, né? Nós sabemos que velocidade num sentido e aceleração em outro, né? Nós temos um movimento retardado que está perdendo velocidade, né? Ele pode ser progressivo, né, ou retrógrado, a depender da orientação do meu eixo, né? Se o meu eixo está orientado para cá, a minha velocidade então será positiva, né? E a minha aceleração será negativa. Temos então, né, um movimento que é progressivo, todavia ele é retardado. Então, movimento progressivo retardado. Progressivo porque avança a favor do sentido crescente do eixo, né? Velocidade e sentido positivo alinhados, né? Mas retardado porque temos a aceleração em sentido oposto, né? Fazendo então essa velocidade reduzir seu módulo. Se o meu eixo fosse orientado para cá, nós teríamos então uma velocidade negativa e uma aceleração positiva, é ou não é? Esse movimento então continuaria sendo, né, desacelerado, continuaria sendo um movimento retardado, mas seria agora um movimento retrógrado retardado, né? Porque se o meu eixo cresce para cá, né, a minha velocidade está me levando para o sentido oposto, né? Então estou retroagindo no espaço, né? Vamos dizer assim, né? Você está indo contra o sentido em que o deslocamento cresce, né? O módulo do meu deslocamento continua crescendo, né, para cá, mas o valor dele, né, vai estar ali sendo negativo, né? Então, movimento retrógrado retardado, porque temos, né, velocidade e aceleração em sentidos opostos, tá? A gente discutiu isso em aula, e é bem simples, tá, moçada? Basicamente, você tem que lembrar do quê? Você tem que lembrar que velocidade e aceleração com sinais iguais, se você não entendeu essa história do eixo, achou um pouco confuso isso, guarda o seguinte: velocidade e aceleração. Velocidade e aceleração, vou botar aqui o azinho como a gente costuma usar, né? Velocidade e aceleração. Positivo, né, são iguais, tá? Negativo, são também iguais. Nesses dois casos, nós temos então movimentos acelerados. Presta atenção. Acelerados. Movimento acelerado. Por quê? Porque velocidade e aceleração estão em sentidos iguais, né? Ainda que sejam ambos negativos, né, o fato de terem, né, mesmo sinal, né, e portanto o mesmo sentido, né, faz com que velocidade e aceleração casem, né, vamos dizer assim, né, fazendo, né, a velocidade crescer. Agora, se eu tenho, observa, se eu tenho velocidade positiva, se eu tenho uma velocidade positiva e uma aceleração negativa, ou eu tenho uma velocidade negativa e uma aceleração positiva, né, nós temos sinais opostos, né, para as duas grandezas, né, o que indica sentidos também opostos para os vetores, né, e isso nos leva a quê? Isso nos leva a um movimento retardado.
né, o movimento retardado, que também pode ser chamado de desacelerado. Retardado. Pronto. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Essa tabelinha é importante pra caramba, hein? Então não deem bobeira com ela, viu? Pode cair uma questão teórica simples de classificação do movimento, né? E você então só precisa saber disso aqui, ó. Vale lembrar ainda que, obviamente, né, se o movimento é a favor do eixo, né, o movimento, supondo que o meu eixo seja para cá, se o meu móvel se desloca a favor do eixo, ele é um movimento progressivo. Progressivo, deixa só assim, tá? Se ele, todavia, ocorre contra o sentido do eixo, adotado como positivo para o eixo, ele é um movimento retrógrado. Beleza? Então é isso aí, galera. Essa tabelinha é importante pra caramba. Pura teoria, tá? Então você acerta a questão sem fazer um único cálculo. Vou deixar ela aqui no cantinho. E vamos. Por que eu falei disso? Para não perder o foco. Ora, se ele está dizendo que o meu carro avança com a velocidade constante de 10 metros por segundo e os freios conseguem reduzir a velocidade com uma razão de 5 metros por segundo. Olha, reduzir a velocidade. Reduzir a velocidade é frear, né? É diminuir a velocidade. Você acha então que a aceleração vai ser positiva ou negativa? Tomando como, né, referência aqui a minha velocidade de 10 metros por segundo, como positiva. 10 metros por segundo, né? E os freios estão diminuindo, a aceleração está, né, fazendo ela baixar. Olha só, um movimento vai ser acelerado? Não, né, galera? O movimento vai ser retardado ou desacelerado. Se a minha velocidade é positiva, a minha aceleração só pode ser negativa, né? Se liga, hein? Então, esse valor aí que ele está me dando, né, você compreende, né, da interpretação da questão, tá bom? Então, aqui é o seguinte, ó, a minha aceleração, né, a minha velocidade inicial vai valer 10 metros por segundo e a minha aceleração vai valer menos 5 metros por segundo a cada segundo, o que nos dá segundo ao quadrado, beleza? Ele pergunta o tempo mínimo decorrido entre o instante em que avista algo inesperado que o leva a acionar os freios até o instante em que o veículo para. Tá bom, vamos lá. O tempo mínimo vai ser, obviamente, né, esse ΔT mínimo total, né, eu vou chamar o ΔT total. Vai ser, lógico, os 0,7 segundos que ele leva para reagir, ele vê, passa esse intervalo aqui para reagir, reage, então o carro para total, né, mais o tempo, né, de frenagem do veículo. Esse tempo de frenagem eu vou calcular como? Ora, vamos lá. Eu tenho uma velocidade inicial, eu tenho uma aceleração, né? Eu tenho uma velocidade final, afinal ele está parando, né? É zero, né? Eu vou usar o que, moçada? Né? Então, eu vou usar V igual a VO mais AT, né? Ó, se liga, V igual a VO mais AT, né? Velocidade final, zero. Velocidade inicial, 10. Aceleração, ó, se eu botar assim, ó, mais menos 5, esse mais com menos vai dar menos de qualquer jeito, né? Então, ó, menos 5t. Jogo 5t para lá, fico com 5t igual a 10, simplifico por 5 dos dois lados, o que vai me dar tempo de 2 segundos, né? Então, ó, bem aqui, nós vamos colocar 2 segundos, o que vai nos dar um tempo total de 2,7 segundos. 2,7 segundos é o tempo em que o cara, né? O tempo total em que ele consegue ali, da hora que percebe, né, alguma coisa, leva o tempo de reação e freia o veículo até parar, tá? Então, 2,7. Letra B, a distância percorrida nesse tempo. Ora, a distância percorrida nesse tempo, moçada, o que é que eu consigo usar aqui? Eu tenho o tempo, eu tenho aceleração, eu tenho velocidade inicial, eu tenho um monte de coisa, mas tome muito cuidado, tá? A distância que ele vai percorrer, você não vai jogar aqui agora, né, uma função horária, né? Alguns podem ter feito isso, né? S igual a SO mais VOT mais AT quadrado sobre 2, né? Aí repara, você joga o SO para cá, ele vai diminuindo, isso me dá um ΔS igual a, aí você jogaria aqui, né? Velocidade inicial 10, tempo 2,7, aceleração menos 5, né? Tá, enfim. E o que é que acontece? Erra. Sabe por quê, moçada? Porque o tempo de reação, né, é um tempo em que ele percorre ainda com velocidade constante, tá? Se liga, olha o que ele diz aqui, ó, intervalo de tempo entre o instante em que uma pessoa recebe a informação e o instante em que reage. Se ele recebe a informação e leva esse tempo para então reagir, concorda comigo que nesse intervalo de tempo aqui, ele ainda vai estar desempenhando uma velocidade constante de 10 metros por segundo? Então, o que acontece aqui, galera, é o seguinte, ó, ele primeiro executa um movimento uniforme,
com velocidade constante, de 10 metros por segundo, né? Por um tempo de 0,7 segundos. Vamos lá para a nossa proporção que está na cara. 10 metros por segundo é igual a ΔS sobre 0,7. É ou não é? Segundos. Segundo vai-se embora com segundo. E eu tenho um ΔS, então, né, do movimento uniforme igual a 0,7 vezes 10, ora, 7 metros, né? Agora falta a parte do movimento, né, retardado, com efeito da aceleração, né? Ora, isso é um MRUV, é ou não é? Movimento retilíneo uniformemente variado. Eu tenho uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, tenho uma velocidade final de 0, tenho um tempo, né, de, nós já achamos, 2 segundos, é ou não é? E tenho ainda a aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ora, vamos lá, né, moçada? O que é que eu vou jogar aqui? Eu posso jogar o famoso Torricelli, V quadrado, VO quadrado, mais 2A, ΔS. Velocidade final vai ser 0, então tenho que 0 é igual a inicial, 10 ao quadrado. Olha, mais 2 vezes menos 5, né, vai dar o quê? Menos 10 ΔS. Jogo 10 ΔS para lá, fico com 10 ΔS igual a 100. Ora, 100 por 10, né, vai dar o quê? Sobra 10 aqui. O ΔS, então, 10 meters. Mas esse é só o momento, né, do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Cuidado. Esse é só o espaço, né, em MR e UV. Falta esse aqui ainda, né? Ó. Então, o percurso total, moçada, o ΔS total é de 17 metros. Beleza, galera? Vamos para a próxima.